Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Andréia Hamburgo. Olá a todas as pessoas que nos acompanham no Café Previdenciário. Eu sou Andréia Hamburgo, advogada previdenciarista, historiadora, diretora científica e editorial adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Quero começar agradecendo a nossa presidente, doutora Gisele Kravchuk, e a todas as pessoas que tornaram possível este café, pensado com tanto cuidado para promover diálogos e escutas qualificadas. Entre uma xícara e outra de café, proponho que a gente olhe para os benefícios assistenciais e previdenciários por um outro ângulo, não apenas como prestações do sistema de proteção social, mas como instrumentos capazes de interromper ciclos de violências. Estar nesse espaço, construído com responsabilidade e diálogo para conversarmos sobre seguridade social a partir das lentes de gênero e da interseccionalidade, é fundamental para ampliarmos nossa cosmovisão e adotarmos ferramentas para enfrentar as hierarquias sociais, as desigualdades e as discriminações materializadas em estereótipos. Como já anunciado, o nosso encontro de hoje parte da compreensão de que nem sempre percebemos que a concessão de um benefício representa uma verdadeira estratégia de enfrentamento às violências. Quando observamos trajetórias marcadas por vulnerabilidades individuais, sociais, programáticas e estruturais, compreendemos que a concessão de um benefício não é um ato neutro, mas uma estratégia de proteção social capaz de interromper ciclos de violências. Essas vulnerabilidades se expressam de forma individual, pela ausência de autonomia familiar, social, pelas discriminações e pela violação de direitos fundamentais, programática pela ausência ou insuficiência de políticas públicas efetivas e estrutural como resultado de desigualdades históricas que atravessam gênero, classe, raça, idade e entre outros indicadores. É sobre esse olhar mais amplo, sensível e comprometido com a realidade social que vamos conversar hoje. E aqui eu não estou falando apenas de violência física, mas da violência econômica, que é estrutural, de violência financeira, que é relacional, e também de violências institucionais, simbólicas, cotidianas, laborais, raciais, coloniais, estatais e entre outras que ainda sequer foram nomeadas. Muitas mulheres permanecem em relações abusivas, não apenas porque, em alguns casos, não reconhecem a violência, mas também porque não enxergam alternativas materiais de sobrevivência fora dela. Sem renda, sem autonomia, sem tempo e sem proteção, a violência deixa de ser um episódio isolado e passa a funcionar como um verdadeiro sistema de aprisionamento social, subordinação e dependência. Quando a mulher precisa se afastar do trabalho por causa da violência, o Estado não pode simplesmente dizer se afaste e virar as costas. E foi assim que o Supremo Tribunal Federal deixou evidente no tema 1370, que por unanimidade decidiu que o juiz criminal, aquele que aplica a Lei Maria da Penha, pode sim determinar o afastamento da mulher do local de trabalho, nos termos dessa mesma lei, no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. E assim garante que esse afastamento seja protegido, inclusive do ponto de vista da renda. Em outras palavras, afastar sem garantir renda não é proteger. A proteção precisa ser real, concreta e não apenas formal. E o STF foi além, reconheceu que esse mesmo juízo pode determinar que o afastamento seja remunerado, inclusive com ordem dirigida ao INSS para garantir proteção econômica efetiva à vítima. O tribunal também definiu que a natureza dessa prestação pode ser previdenciária ou assistencial, a depender do vínculo da mulher com a Seguridade Social. Se ela for segurada do regime geral de previdência social, a prestação tem natureza previdenciária.
funcionando como um benefício análogo ao auxílio por incapacidade temporária, contudo, sem exigência de carência. Nos casos com vínculos de emprego, os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador ou pela empregadora e o período seguinte pelo INSS. Se a mulher não for segurada da Previdência, a prestação terá natureza assistencial, cabendo ao Estado, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, garantir a proteção financeira necessária. O ponto central desse julgamento é poderoso, pois evidencia que romper ciclos de violência exige proteção econômica concreta. Vejam, os dados recentes são estarrecedores. Mais de 555 mil medidas protetivas, mais de 100 mil descumprimentos, quase 1.500 feminicídios em um único ano, uma mulher assassinada a cada 6 horas. Esses são os dados do Anuário de Segurança Pública de 2025. Mas esses números não falam apenas de agressores individuais. Eles falam de um sistema que produz vulnerabilidade. Violência se estrutura onde há dependência econômica, física e decisória, precarização do trabalho, sobrecarga de cuidado, ausência de proteção social, financiarização da vida, entre outras formas de assimetrias. Rita Segato nos ajuda a entender que vivemos sob uma pedagogia da crueldade, uma forma de organização social que produz a naturalização da dor e a objetificação da vida. Nesse processo, corpos passam a ser tratados como descartáveis e o sofrimento é reduzido a um ruído socialmente tolerável. A repetição sistemática da violência nesse contexto atua como um mecanismo de dessensibilização coletiva. Aquilo que se repete deixa de provocar choque e indignação. Quando a violência deixa de chocar, ela deixa de ser percebida como exceção e passa a operar como um princípio organizador das relações sociais. Esses dados são fruto da herança patriarcal, conjugada com indicadores de raça, etnia, classe, idade, território, gênero, capacitismo, identidade de gênero e entre outros. E não podemos esquecer que a violência se estrutura de forma multifacetada e é espelhada onde há dependência, desigualdade e precarização da vida. Feita essa primeira reflexão, é nesse ponto que o diálogo com Verônica Gago se torna fundamental. Gago nos mostra que a violência não é apenas doméstica ou física, ela é econômica. A dependência financeira é um dos principais dispositivos de controle sobre corpos feminizados e racializados. O exercício da cidadania pressupõe a garantia de condições materiais mínimas. As mulheres que aparecem nos processos previdenciários e assistenciais não são frágeis e vulneráveis. Elas estão em vulnerabilidades. Elas são potentes, mas o sistema se alimenta dessa potência sem protegê-la. O que o direito fez por muito tempo foi explorar essa potência de forma gratuita, exigindo que as mulheres cuidem, sustentem, adoeçam, resistam e sigam sem direitos. No campo da economia feminista e das finanças, Gago evidencia que a precarização da vida, informalidade e o trabalho de cuidado não remunerado produzem uma subordinação econômica feminina, que sustenta e reproduz outras formas de violências, muitas vezes invisíveis, silenciosas e naturalizadas. Identificar e nomear esses processos é essencial para compreender o papel do direito previdenciário e assistencial como um instrumento de enfrentamento das vulnerabilidades sociais, especialmente aquelas que incidem de forma mais intensa sobre as mulheres. É aqui que entra o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Desde 2023, com a Resolução 492, ele é norma cogente, não é sugestão nem recomendação, não é ideologia, é técnica jurídica obrigatória. E o que o protocolo faz na essência? Ele funciona como uma contrapedagogia da crueldade, nos termos de Rita Segato. Enquanto a pedagogia da crueldade nos ensina a naturalizar a dor e o sofrimento alheio, tolerar a desigualdade como algo inevitável, aceitar a violência como parte da ordem cotidiana, hierarquizar vidas, atribuindo diferentes valores à existência e desresponsabilizar o Estado e as estruturas do poder, o protocolo, tanto de gênero quanto racial, nos obriga a olhar a vida concreta, identificar desigualdades estruturais
rejeitar estereótipos, perguntar quem sustenta a vida naquele processo. Ele não cria privilégios, ele impede invisibilidades e apagamentos. Nesse sentido, é fundamental desmistificar a ideia de que a aplicação do protocolo representa uma ideologização do direito, ou que, por meio dessa metodologia, determinados sujeitos sociais, especialmente as mulheres, em sua diversidade, que figuram com maior frequência nas lides previdenciárias e assistenciais, sempre terão razão. Importa destacar ainda que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tanto quanto o protocolo com perspectiva racial, não se destinam exclusivamente às mulheres, mas sim à promoção de uma prestação jurisdicional mais justa, equânime e atenta às desigualdades estruturais que afetam diferentes grupos sociais em vulnerabilidades. É necessário que o Poder Judiciário acople as lentes de gênero e da interseccionalidade para compreender que o direito é um produto histórico e cultural, que comprovadamente foi construído sobre as bases machista, racista, sexista e patriarcal. Essa herança patriarcal permanece latente, tanto na organização social quanto no sistema de representação. Impõe lugares, papéis e funções aos grupos socialmente vulnerabilizados por meio de discursos jurídicos, religiosos e culturais, com especial incidência sobre as mulheres. Por isso, é preciso compreendê-las em sua pluralidade, e não a partir do mito de uma experiência feminina universal, resultante de silenciamentos e invisibilidades. Helena Irata e Daniela Kerguá demonstram que, apesar das transformações decorrentes da nova reconfiguração da divisão sexual do trabalho, não houve alteração substancial na redistribuição das responsabilidades relacionadas ao cuidado e à reprodução da vida humana. Nessa perspectiva, as autoras sintetizam essa permanência estrutural na célebre expressão: tudo muda, mas nada muda. Diante desse cenário, pavimentar o caminho rumo à equidade e, eventualmente, à igualdade de gênero revela-se uma tarefa complexa e contínua. Nesse contexto, a Lei 15.069 de 2024 assume especial relevância para o direito previdenciário, ao reconhecer o cuidado como trabalho socialmente essencial e ao evidenciar que as lacunas contributivas femininas não decorrem de falhas individuais, mas de uma organização social que historicamente atribuiu às mulheres o trabalho de cuidado não remunerado. O Fink-Olgo afirma que o trabalho de cuidado não pago das mulheres equivaleria a 10,8 trilhões de dólares. Apenas 4 economias do mundo ficariam acima desse valor. É nesse contexto de reconhecimento do valor econômico e social do cuidado que se insere a Lei 15.069, ao criar a Política Nacional de Cuidados, voltada à garantia do direito ao cuidado e à promoção da corresponsabilidade social e de gênero, considerando as múltiplas desigualdades existentes. Quando falamos em política do cuidado, estamos falando de um projeto de reorganização social, que parte de uma constatação simples: sustentar a vida exige trabalho, tempo e energia. E esse trabalho sempre existiu, mas raramente foi reconhecido. Essa política tem como primeiro objetivo garantir o direito ao cuidado, de forma gradual e progressiva, a partir de uma abordagem integral. Integral porque reconhece que quem cuida e quem é cuidado não estão em lados opostos, mas em relação de interdependência. Cuidar não é sacrifício individual, é responsabilidade coletiva. Por isso, essa política busca assegurar cuidados de qualidade tanto para quem recebe quanto para quem presta o cuidado. Não existe cuidado digno quando apenas um dos lados é protegido. Outro ponto central é permitir a conciliação entre o trabalho remunerado, as necessidades de cuidado e as responsabilidades familiares. Hoje, essa conciliação recai de forma desigual sobre as mulheres, produzindo sobrecarga, adoecimento e exclusão do mercado de trabalho. A política do cuidado também enfrenta a precarização do trabalho de cuidado remunerado e reconhece que a maior parte desse trabalho ainda é não remunerado. Por isso, ela propõe 3 movimentos essenciais: reconhecer, reduzir e redistribuir o trabalho de cuidado. É preciso reconhecer que cuidar é trabalho, reduzir a sobrecarga que recai sobre os mesmos corpos e redistribuir
essa responsabilidade entre Estado, mercado, famílias e sociedade. Essa política aponta para uma mudança cultural profunda, uma mudança na forma como a sociedade organiza e valoriza o cuidado. Porque enquanto o cuidado continuar sendo tratado como uma obrigação privada das mulheres, a desigualdade continuará sendo produzida. A referida norma, de forma integrada e articulada, fortalece uma leitura previdenciária com perspectiva de gênero, legitima a proteção assistencial e reafirma o papel da Seguridade Social como instrumento de justiça social e de redução das desigualdades estruturais. A efetividade do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não depende exclusivamente de sua previsão normativa, mas da atuação comprometida e articulada de toda a comunidade jurídica, magistratura, advocacia, Ministério Público, Defensoria Pública e Academia desempenham funções complementares na incorporação dessa metodologia interpretativa, que visa qualificar a prestação jurisdicional à luz das desigualdades estruturais de gênero, raça, classe, entre outros marcadores. A magistratura incumbe o dever institucional de aplicar o protocolo como ferramenta hermenêutica obrigatória, nos termos da Resolução 492 de 2023, garantindo decisões fundamentadas, sensíveis aos contextos sociais e livres de estereótipos. A advocacia compete provocar o judiciário, trazendo aos autos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem assimetrias estruturais, bem como formular teses processuais alinhadas à perspectiva de gênero, sem que isso implique favorecimento indevido de qualquer das partes. Assim, a comunidade jurídica, enquanto espaço plural de construção e reprodução do saber jurídico, tem a responsabilidade de legitimar, difundir e operacionalizar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e o racial, compreendendo-os não como mecanismos de privilégios, mas como instrumentos técnicos de correção de desigualdades históricas e de promoção da justiça material. Somente por meio desse engajamento coletivo será possível consolidar uma cultura jurídica comprometida com a igualdade substancial e com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da não discriminação. Quando falamos em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e o racial, a grande pergunta é: como isso aparece, de fato, nas decisões previdenciárias e assistenciais? Hoje eu quero fazer isso de forma muito prática, correlacionando decisões judiciais com os parâmetros dos protocolos e mostrando como ele muda ou não o resultado do julgamento. Convido os ouvintes a acessarem o banco de sentenças e decisões com aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no site do CNJ. Na Justiça Federal havia, no momento da pesquisa, 761 decisões registradas. E eu selecionei 3 decisões que envolvem assistência e previdência para analisarmos de forma mais aprofundada. A cada xícara de café, a gente percebe que alguns conceitos precisam ser revistos. O primeiro caso analisado refere-se a uma decisão da terceira turma recursal de Pernambuco, que concedeu o benefício de prestação continuada para um adolescente com doença crônica grave. Trata-se de um exemplo qualificado de aplicação do modelo biopsicossocial da pessoa com deficiência, em consonância com a Convenção e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como as diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. A sentença de primeiro grau havia julgado o pedido improcedente ao confundir a ausência de incapacidade laboral, apontada na perícia médica, com a inexistência de deficiência, quando a controvérsia jurídica versava sobre o impedimento de longo prazo em interação com barreiras sociais, nos termos do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Saibam que, por muito tempo, ao longo da história, a deficiência foi compreendida sob diferentes paradigmas. O modelo médico, por muito tempo dominante, enxergou a deficiência como um problema individual, localizado no corpo da pessoa, associando-a à doença, à incapacidade e dependência. Esse olhar reducionista desconsiderou as estruturas sociais e reforçou práticas excludentes e capacitistas. Já o modelo social, base atual do modelo biopsicossocial, promove uma mudança fundamental. A deficiência não está apenas na lesão,
mas na interação entre o impedimento da pessoa e uma sociedade que não acolhe a diversidade. Na análise do benefício da pessoa com deficiência, isso significa que não basta avaliar laudos médicos. É necessário compreender como as barreiras sociais, econômicas e institucionais limitam a participação plena deste indivíduo. Ao reformar a decisão, a turma reconheceu que a deficiência, para fins de concessão do BPC da pessoa com deficiência, não se confunde com incapacidade para o trabalho, mas decorre da existência de limitações significativas em interações com o contexto de vida da requerente, circunstância devidamente demonstrada no caso concreto. Ademais, o colegiado observou corretamente o critério socioeconômico, ao considerar que a única renda do núcleo familiar era o benefício assistencial já percebido pela genitora, corretamente excluído do cálculo da renda familiar, bem como ao valorar a prova social que evidenciou situação de extrema vulnerabilidade. Destacou-se ainda, como dado jurídico relevante, a sobrecarga do cuidado exercido pela mãe, sem corresponsabilidade paterna, e reconheceu que essa condição também impediu a inserção da genitora no mercado de trabalho e reforçou a necessidade de proteção assistencial da pessoa com deficiência, em consonância com a função constitucional da assistência social. O protocolo nos ensina exatamente isso: identificar a divisão sexual do trabalho e compreender como ela impacta na renda, contribuição e acesso à proteção social. Outro aspecto muito importante dessa decisão é a valoração da prova social e biopsicossocial, em detrimento apenas do modelo médico. Moradia precária, corte de água e energia, dependência de doações, gastos com medicamentos, tudo isso foi analisado de forma integrada. Essa leitura dialoga diretamente com o protocolo e com a visão assistencial mais humana, mais realista e mais comprometida com a vida como ela é. Esse caso também deixa uma mensagem muito importante. O protocolo não é apenas para casos de violência doméstica ou direito de família. Existe aplicação para outros ramos do direito. Ele também é aplicável ao direito previdenciário e assistencial, porque lida com pobreza, cuidado, exclusão do mercado de trabalho e desigualdades estruturais. E mais, precisamos compreender que ele não é só para mulheres, é para qualquer pessoa impactada por estruturas desiguais, embora seja inegável que as mulheres apareçam com mais frequência nesses processos. O que essa decisão nos ensina é algo simples, mas extremamente importante. Julgar com perspectiva de gênero não é ideologizar o direito. É decidir com equidade, com hermenêutica, com sensibilidade e mais fidelidade à função constitucional da previdência e da assistência, por romper com o mito da neutralidade do direito, bem como da imparcialidade e universalidade dos sujeitos sociais. Nesse caso, a turma recursal concede o BPC-Loas para a pessoa com deficiência, porque reconhece algo também essencial. Essa mãe não trabalha porque cuida, e isso não aparece como escolha pessoal, mas como imposição estrutural. Embora o benefício tenha sido concedido à adolescente, o magistrado analisou de forma cuidadosa a condição da mãe, reconhecendo sua sobrecarga de cuidado e a impossibilidade concreta de inserção ao mercado de trabalho. Essa análise não transfere a titularidade do benefício, mas qualifica a compreensão da vulnerabilidade da filha nos termos do modelo biopsicossocial e da perspectiva de gênero. Ele transforma o cuidado invisível em valor jurídico e faz o direito finalmente enxergar o caso concreto em sua integralidade, considerando a vida, o contexto e as desigualdades que atravessam quem chegam ao Poder Judiciário. Trago outro caso concreto, recentemente julgado no TRF da 5ª Região. Ilustra o impacto real do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no direito previdenciário. Trata-se de uma ação de benefício por incapacidade proposta por uma mulher trabalhadora rural, enquadrada como segurado especial, que exerce atividades típicas da economia familiar no campo. Historicamente, o trabalho rural da mulher não aparece em documentos, é confundido com ajuda ao marido,
é diluído entre trabalho doméstico e produtivo. Nesse julgado, o magistrado reconhece expressamente que a atividade rural feminina não se restringe ao plantio e colheita, inclui criação de pequenos animais, horta e trabalho doméstico rural. Reconhece que esse trabalho é essencial para a subsistência do núcleo familiar. Nesse caso concreto, a segurada especial apresenta patologias osteomusculares importantes, com a limitação funcional, reconhecidas em laudo pericial, o que compromete diretamente o exercício do trabalho rural, que é fisicamente exigente. Em primeiro grau, a sentença foi de improcedência. Apesar do reconhecimento da incapacidade temporária, o juízo entendeu que a autora não teria comprovado adequadamente a sua condição de segurada especial, sobretudo porque a maior parte da prova documental estava em nome do companheiro. Ou seja, a decisão de primeiro grau adotou uma leitura estritamente formal da prova, desconsiderando a lógica patriarcal e a dificuldade de titularidade de propriedade e dos registros comerciais em nome das mulheres. Estas são responsáveis por atividades essenciais, indispensáveis à subsistência, mas não são formalmente documentadas, e assim a escuta qualificada e a hermenêutica jurídica é indispensável. Essa sentença foi reformada em grau recursal. E a reforma ocorreu justamente a partir da aplicação expressa do protocolo. O tribunal reconheceu que no meio rural, a ausência de documentos em nome da mulher não significa ausência de trabalho. Ao contrário, decorre da divisão sexual do trabalho no campo, em que os registros formais, contratos e notas fiscais costumam estar em nome do homem, ainda que a mulher exerça trabalho essencial e contínuo. A decisão reformada valorizou a prova de forma integrada. Considerou não apenas os documentos, mas também a prova testemunhal, a inspeção social e a lógica da economia familiar, reconhecendo que o trabalho da autora, ainda que invisibilizado nos registros, contudo, indispensável à subsistência do núcleo familiar. Outro ponto central foi a análise da incapacidade. O tribunal reiterou o laudo pericial e conectou a incapacidade às condições concretas de trabalho rural, reconhecendo que as patologias apresentadas inviabilizavam o exercício das atividades que exige esforço físico intenso. Nessa decisão, o protocolo atuou exatamente como ferramenta hermenêutica, reconhecendo a incapacidade confrontada com a realidade laboral da segurada. Com base nesses fundamentos, o tribunal reconheceu a qualidade de segurada especial da autora, confirmou a incapacidade temporária e concedeu o benefício por incapacidade, reformando integralmente a sentença de improcedência. Esse caso demonstra de forma muito evidente que o protocolo não cria privilégios. Ele impede que desigualdades estruturais, como a invisibilidade do trabalho rural feminino, sejam transformadas em argumentos jurídicos contra a própria segurada, por estar relegada ao espaço privado e informal. Sem o protocolo, essa mulher teria seu pedido negado. Com o protocolo, o judiciário reconheceu que o trabalho que sustenta a vida nem sempre aparece no papel, mas existe, produz riqueza e merece proteção previdenciária. A próxima decisão que faremos menção nesse café previdenciário demonstra que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não é teoria. Ele muda, de fato, a forma de julgar. O caso envolve uma mulher diarista autônoma que pleiteia benefício por incapacidade temporária. Ela tem problemas sérios na coluna, dores constantes, limitação de força, tudo isso comprovado em perícia. Até aqui, nada fora do comum. O problema começa quando o INSS sustenta que ela estaria incapaz para trabalhar como diarista, mas apta para exercer a função de dona de casa. E aqui entra o ponto central dessa decisão. O magistrado diz com todas as letras: essa distinção entre diarista e dona de casa não se sustenta. Por quê? Porque tratar o trabalho doméstico como leve, como improdutivo ou como algo que não exige esforço físico é estereótipo de gênero. E o protocolo existe exatamente para combater isso. O magistrado fundamenta a decisão em consonância com a Resolução 492 de 2023, ao afirmar que nos processos previdenciários que envolvem mulheres, especialmente donas de casas, diaristas e trabalhadoras domésticas, a valoração da prova deve observar as diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, de modo a considerar as desigualdades estruturais
que atravessam suas trajetórias laborais e de cuidado. E isso muda tudo. A decisão reconhece que o trabalho doméstico é contínuo, exaustivo, fisicamente exigente. Ou seja, se a mulher está incapaz para o trabalho de diarista, ela também está incapaz para as atividades domésticas. Aqui, o protocolo aparece de forma muito concreta. O juiz rejeita a ideia de que o trabalho de cuidado e reprodução social não é trabalho. Ele transforma aquilo que sempre foi invisibilizado, o cuidado, a limpeza, o esforço físico diário, em valor jurídico. Essa decisão faz exatamente o que o protocolo orienta. Impede que o judiciário desestimule a produção social das mulheres. Porque se aceitássemos a tese do INSS, estaríamos dizendo o seguinte: você pode até estar doente, mas continue cuidando da casa, mesmo com dor. E isso não é só juridicamente errado, isso é socialmente injusto. O protocolo existe para evitar esse tipo de raciocínio automático que naturaliza a vulnerabilidade feminina. Dizer que uma mulher incapaz para ser diarista está apta para ser dona de casa não é técnica jurídica, é estereótipo. E o protocolo existe para romper com isso. Ademais, não esqueçam de consultar o enunciado 3 da primeira jornada de direitos humanos e fundamentais da Justiça Federal da 2ª Região, bem como o enunciado 47 do CJF, que versam sobre a valoração da prova previdenciária sob a perspectiva de gênero no trabalho doméstico. Vejam, ao fim e ao cabo, esses 3 julgados evidenciam um ponto central para o direito previdenciário e assistencial. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não altera a lei aplicável, mas qualifica a leitura dos fatos concretos. No campo da Seguridade Social, essa mudança de olhar é decisiva, porque permite assegurar a proteção social, afastar estereótipos e enfrentar desigualdades de gênero, que historicamente dificultam o acesso aos direitos. Eu quero finalizar esse café previdenciário voltando um pouco no tempo e ao mesmo tempo olhando para o presente. Silvia Federici nos ensina que o capitalismo sempre se sustentou sobre um trabalho que não aparece, não é pago e não é reconhecido. O trabalho de reprodução da vida. Cuidar, alimentar, sustentar emocionalmente, educar, manter corpos vivos, tudo isso sempre foi tratado como amor, vocação ou dever feminino, nunca como trabalho. Quando Federici fala que o trabalho doméstico é o ponto zero da revolução, ela está dizendo algo muito simples e muito profundo. Não existe economia, não existe produção, não existe mercado sem alguém garantindo a vida todos os dias. E quem historicamente garantiu isso foram as mulheres. O que o direito previdenciário e assistencial faz ou deveria fazer é intervir exatamente onde as vulnerabilidades se tornam estruturais. Quando o Estado concede um benefício assistencial ou previdenciário, ele não está fazendo caridade ou assistencialismo. Ele está devolvendo, ainda que de forma mínima, parte do valor extraído de um trabalho que sempre sustentou o sistema. E é por isso que benefícios rompem ciclos de violência. Porque violência não é só física. Violência é não ter renda própria. Violência é depender. Violência é não poder sair. Violência é cuidar de tudo e de todos sem qualquer proteção. Quando uma mulher acessa um BPC, um benefício por incapacidade, uma aposentadoria, uma pensão por morte, o que está em jogo não é apenas um benefício. Está em jogo tempo, está em jogo autonomia mínima, está em jogo a possibilidade concreta de escolha. É nesse ponto que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero se conecta com o Federici. O protocolo obriga o judiciário a enxergar aquilo que sempre foi invisibilizado. O cuidado como trabalho, a sobrecarga como dado jurídico e a desigualdade como estrutura, não como falha individual. Julgar com perspectiva de gênero e racial não é ideologizar o direito, é retirar o direito da abstração e recolocá-lo na vida. É decidir melhor, de forma justa e equânime. Se o sistema se sustentou durante séculos sobre o trabalho não remunerado das mulheres, é no reconhecimento desse trabalho que começa qualquer projeto sério de justiça social. Existe um indicador que ajuda a entender por que tantas mulheres aparecem nos processos previdenciários, especialmente no BPC, e nos benefícios por incapacidade. Esse indicador se chama feminização da pobreza. A feminização da pobreza é medida por um indicador do Observatório de Gênero,
Quando esse indicador ultrapassa 100, isso significa que a pobreza deixou de ser pontual e passou a ser estrutural, com impacto direto sobre as mulheres. No Brasil, em 2019, esse índice já era de 120,1%. Em 2024, ele aumentou ainda mais, chegando a 132%, segundo o indicador de autonomia econômica do Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe. Ou seja, não é pobreza pontual, é pobreza que tem gênero. E esse problema tende a piorar conforme a população envelhece. Porque envelhecer sendo pobre já é difícil. Envelhecer sendo mulher e pobre é ainda mais cruel. Quando a gente olha para as mulheres idosas, a própria CEDAW, na Recomendação Geral número 27, faz um alerta muito importante. Ela reconhece que a discriminação por idade atinge homens e mulheres, mas deixa claro que as mulheres envelhecem de um jeito diferente. E isso não acontece por acaso. Essas diferenças vêm de desigualdades que as mulheres já enfrentam ao longo de toda a vida e que não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, elas se acumulam e se aprofundam na velhice. Estamos falando de normas culturais e sociais muito enraizadas, que sempre colocaram as mulheres em posições de menos acesso à renda, a direitos e à proteção social. Ao longo da vida, essas mulheres cuidaram, trabalharam na informalidade e foram empurradas para fora da contribuição previdenciária por uma organização social que nunca reconheceu o cuidado como trabalho. Chega um momento em que o corpo não aguenta mais. Não dá mais para fazer bicos, não dá mais para carregar peso. As doenças aparecem. E se não houver uma rede de apoio ou um benefício, o destino é a indigência. Isso nos mostra que a feminização da pobreza é, na verdade, um problema estrutural. Não é falha individual, não é falta de esforço, é ausência de proteção social. Quando o benefício não chega, o sistema empurra as mulheres para a mendicância, para a insegurança alimentar. É exatamente por isso que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e o racial são tão importantes. Ele obriga o judiciário a enxergar a trajetória de vida e a compreender que negar um benefício não é um ato neutro sob o manto da técnica jurídica, mas uma decisão que opera sobre desigualdades estruturais e pode definir se alguém viverá com dignidade ou não. O direito previdenciário e assistencial são ferramentas de interromper ciclos de violências. Vejam, a feminização da pobreza não começa na velhice. Ela começa no cuidado não remunerado, na informalidade e na invisibilidade. Quando o cuidado passa a ser reconhecido como valor jurídico, o direito deixa de punir quem sustentou a vida e começa finalmente a protegê-la. E quando ele falha, a pobreza vira destino. Agradeço mais uma vez por tomar esse café previdenciário com vocês e finalizo com uma frase de Audre Lorde. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Eu sou Andréia Hamburgo e essa é a minha voz. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.